A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite de quarta-feira para todos, não é? Dia 2 de junho de 2021. Eu quero ler um texto bíblico hoje, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos com os irmãos para a gente fazer uma meditação rápida e aí nós já vamos chamar o pastor Ciro para que esteja conosco. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo de número 17, diz assim, ó. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Este texto tão somente. E para que a gente possa já dar início aqui, deixa eu já trazer o pastor Ciro para cá. Pronto, o Ciro ainda não entrou. Assim que ele entra, a gente já traz então. Mas eu separei esse texto, meus irmãos, para falarmos a respeito de uma característica que é imprescindível na vida de qualquer pessoa, que é a humildade. Não é? A humildade eu entendo ser uma característica essencial na vida de qualquer líder que quer ser eficaz, de qualquer pessoa que deseja exercer liderança e fazer com que essa sua liderança tenha eficácia, seja uma liderança notória. E eu separei esse texto porque aqui nós vamos ter, na verdade, dois exemplos. Não é? Dois exemplos. Enquanto os irmãos vão entrando aí, você pode já mandar o aviãozinho e compartilhar com outros contatos da sua lista, também clicando ali no coração. Enquanto isso, nós vamos meditando aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, foi a leitura que eu fiz, nós vamos falar sobre a humildade. Veja que Davi tinha no seu coração o desejo de fazer algo muito bom, que era construir um templo, uma casa, não é? Um edifício, para que a arca do Senhor pudesse ser abrigada, já que no próprio texto ele deixa claro que incomodava ele o aspecto dele já ter uma casa, morar em casa de cedros, não é? E ver a tenda, a arca, na verdade, não a tenda, mas a arca, não é, debaixo de cortinas, foi a expressão que ele utilizou aqui. E aí, ele conversando com o profeta Natã, e eu entendo que Natã era de fato um homem de Deus, e eu penso que os irmãos, quando se ouve falar a respeito de Natã, também chega a essa mesma conclusão. Fato é que ele conversando com Natã e expondo para Natã o seu desejo de edificar o templo para o Senhor, o Natã falou para ele o que está no versículo 2. Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Veja que Natã foi precipitado em dizer para Davi que ele poderia fazer o que estava no coração dele, porque Deus era com ele. E eu quero, assim, refletir com os irmãos que, de fato, o que Davi queria fazer era uma coisa boa. De modo que nem tudo o que é bom que está no nosso coração para que a gente faça, de fato, é vontade de Deus, é desejo do Senhor, ou que o Senhor vá confirmar. Então aqui nós vemos que o Natã se precipitou. E onde é que é o aspecto, o que eu quero fazer a aplicação aqui no aspecto da liderança de Natã como um profeta em Israel e também valorizar esta qualidade dele, que é a humildade. Porque ele disse para Davi que ele poderia fazer, porque era de fato aquilo que estava no seu coração, ainda que confrontada, mas Deus fala com ele no mesmo dia, não é? No mesmo dia Deus fala com ele. Pastor Ciro, paz do Senhor, meu jovem. Está na bênção? Graças a Deus, tudo maravilha. Deixa tudo eu ajustar ordem. isso aqui. Eu vou ajustar aqui já, meu irmão. Nós vamos ficar na posição aqui ideal ali, ó. Setado de ali e eu aqui. Pensa num negócio bom. Conforme eu ia dizendo aqui, meu pastor, Natã falou com o Davi e disse: olha, no mesmo dia, né? No mesmo dia, Deus falou: olha, você não vai edificar a casa. E aí, onde é que eu vejo a humildade de Natã? Primeiro, de reconhecer que ele se precipitou em falar e foi procurar o Davi. Foi procurar o Davi para corrigir aquilo que ele havia dito de forma precipitada. E onde é que eu vejo essa qualidade da humildade também na vida de Davi? Porque ele tinha o sonho, ele tinha praticamente tudo preparado, tudo pronto, o seu reino estava estabelecido, não é?
E quando o profeta, e aí eu não li todo o texto porque é extenso, seria do versículo 3 até o versículo de número 14, mais o 15, a palavra que Deus falou por Natã a Davi, aí então ele reconhece o propósito, o plano de Deus de uma forma também humilde e louva a Deus, ele reconhece a Deus, ele exalta a Deus, e na oração que faz do versículo 16 até o versículo de número 27, ele exalta a Deus pela sua decisão, porque Deus deixa claro para ele que não seria ele quem edificaria o templo, mas o seu descendente. Nós temos a palavra de Deus escrita e sabemos que quem edificou o templo, na verdade, foi Salomão, o seu descendente. Então, é nesse aspecto que eu queria exaltar aqui a humildade, tanto de Natã, que reconheceu estar precipitado em falar aquilo que disse, e também a humildade que houve em Davi, em reconhecer a soberania de Deus e aceitar os seus planos. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque ultimamente nós temos vivido um quadro no nosso país, não é? Dentro da nossa denominação, que chega a ser vergonhoso, não é? Chega a ser vergonhoso. E o que falta, na verdade, é humildade. Porque se houvesse humildade, tudo que estamos vivendo aí, que está à mostra, não é? Não estaria da forma como está. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu propósito, e eu quero ouvir agora a saudação do pastor Ciro Zibordi. Conta lá, meu pastor, quais são as bênçãos, quantas são? Paz do Senhor, pastor Edson. Muito boas palavras que o irmão acabou de falar. E eu me lembrei do Salmo 138, versículo 6, né? Uhum. Que diz claramente: ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. Né? Então, quer dizer, é o que o irmão acabou de falar aí, a humildade, né, é importantíssima. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. É verdade. Às vezes a pessoa tem... Você ter uma ótima formação, títulos, não tem problema nenhum, desde que você seja humilde. Porque se você for soberbo, nada disso vai valer perante Deus. Se você tiver, claro, e for humilde, Deus vai te usar com o que você tem. Quanto mais você tiver, mais Deus vai te usar, né? Deus, com certeza. Deus falou para Moisés, né? Para ele lançar a vara. Então ele tinha vara. Davi tinha o quê? Davi tinha uma funda, né? Sansão tinha uma queixada de jumento. Paulo tinha toda aquela bagagem cultural que ele havia acumulado e Deus usou Paulo com aquilo que ele tinha, porque Paulo foi humilde. De fato. Paulo, ele reconheceu a grandeza de Deus e ele disse que Deus Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus usa as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. As que são. E aí os que pensam que são também, né? Quem disse isso, nada mais, nada menos, foi Paulo, que tinha uma grande bagagem. Mas Deus usou Pedro também. Pedro, que não tinha a mesma bagagem cultural de Paulo, mas andou com Jesus, aprendeu com Jesus e tal. Então, Deus nos usa com o que nós temos. Mas nós temos que ser humildes. Quanto mais nós tivermos, melhor. Você que está pensando em fazer uma faculdade, faça uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Lembrando que pós-doutorado não é para ter um título, né? O pós-doutor é aquela pessoa que tem um estudo mais livre e tal, mas é um nível além do doutorado. E tem gente que tem esse nível, né? Mas tem que manter a humildade. Não é para ficar dando carteirada em ninguém, como a gente vê isso aí, infelizmente. O camarada faz questão de dizer que é isso, que é aquilo, né? Então, que Deus nos ajude. Pois bem, temos exemplo de Tiago, capítulo 4, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, o versículo 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Então, tem exemplo, a Bíblia tem exemplo para tudo, não é? Eu não tô... Pode falar. Não, só um esclarecimento. Eu não estou dizendo que é errado a pessoa usar o título. Não, lógico que não. É errado a pessoa ostentar o título.
É diferente. Usar, claro, você vai apresentar o seu currículo, até mesmo a descrição, a sua bio, né? No Instagram. Se você quiser colocar lá, doutor, mestre, não importa. Se você quiser colocar, coloque. Tem pessoas que que preferem não colocar, mas quem gosta de colocar, coloque. Mas o problema é quando você faz isso para ostentar. Para dizer, olha, eu sou fulano de tal, hein? Me respeita, porque eu Não sou mexe comigo, isso. não. Então, esse que é o problema. Não Né? mexe comigo, não, senão eu chamo meus amigos. Meu pastor, nós estamos na live de número 64 do CETAD. Live Que benção, número 64. Perguntas bíblicas. Esta série que nós vamos apresentar hoje aqui é a derradeira desta série que nós temos de perguntas bíblicas. Depois nós vamos voltar para o tema de perguntas escatológicas, uma vez que nós temos algumas questões que é sobre autores e sobre a indicação de livros, e nós vamos fazer assim, nós vamos encaixar estas na próxima série de perguntas escatológicas, a gente encaixa algumas e assim a gente já deixa também resolvido essa questão aí. Haja vista, nós temos uma série bastante numerosa de questões, de perguntas ligadas ao termo, a questão, o assunto da escatologia. Então nós vamos finalizar hoje essa série Perguntas Bíblicas. E a primeira que está aqui diz respeito ao meu bolso e ao seu bolso. O dízimo, ele interfere, ele influi em algum sentido para a salvação ou para deixar de ser salvo? Em primeiro lugar, né, é importante a pessoa não ver o dízimo como algo assim legalista, né? Como, por exemplo, pagar, né? Assim como uma pessoa paga uma fatura, tal, não, eu tenho que pagar, meu Deus, eu sou obrigado a pagar o dízimo todo mês. Então, a pessoa que está vendo o dízimo dessa forma, ela ainda não entendeu, né, o que significa você contribuir para a obra de Deus com amor, né? Porque a contribuição, antes de tudo, é um ato de generosidade. Seja por meio do dízimo, seja por meio das ofertas, né? É um ato de generosidade. O crente não vê o dízimo como um pagamento, eu tenho que pagar, infelizmente, e tal. É como se fosse aquela dívida, no sentido de fatura que você tem que pagar todo mês, a conta de luz, a conta de água, o condomínio, e além disso tem que pagar o dízimo. Não, não é dessa forma que você deve ver o dízimo, porque Deus te dá tudo, tudo vem de Deus. A rigor, não é só... Alguém diz, 10%, você dá 10%. Não, na verdade, tudo é do Senhor. Deus, na verdade, te dá tudo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança tem sombra de variação, diz a Bíblia. Então, tudo é do Senhor. Agora, se Deus te dá tudo, qual é o problema de você deixar à disposição da obra do Senhor, para benefício da obra de Deus, né, uma parte disso que Deus tem te dado? Então, não deve ser visto dessa forma. O dízimo deve ser dado, entregue, né, por amor. Agora, é claro que o assunto na Bíblia é amplo, e eu não vou aqui me estender, porque tem várias perguntas, e hoje encerra essa série. Agora, o dízimo, no Novo Testamento, ele é tanto um ato de generosidade, porque nós somos salvos pela graça, como também não deixa de ser um mandamento, porque Jesus fala no sentido de mandamento, né? Quando ele fala lá em Mateus 23 e 23, que nós até explicamos essa passagem aqui, que ela se aplica a nós. Embora Jesus tenha dito diretamente aos fariseus, muita coisa que Jesus falou para os fariseus, nós aplicamos para nós também, né? Porque nós somos atingidos de maneira indireta. Veja, por exemplo, quando a gente condena a hipocrisia, a gente usa esse texto, não usa quando a gente diz assim, a limpar o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina, isso é para os hipócritas. Aí você prega contra a hipocrisia usando esse texto, mas Jesus falou para os fariseus. Então, da mesma forma que Jesus condenou os fariseus por eles priorizarem o dízimo e tal, e se esquecerem do mais importante da lei, Jesus falou, olha, vocês deveriam fazer o mais importante da lei, sem se esquecer também do que vocês já fazem, que é o dízimo. Então, Jesus, de maneira nenhuma,
desaprovou, né, a prática do dízimo, que nós já temos falado aqui que é algo que nós consideramos atemporal. Então, não entregar o dízimo vai interferir na salvação? A priori não, porque a salvação é pela graça, né? Mas o salvo pela graça, ele foi salvo para as boas obras. A Bíblia diz, lá em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se o salvo pela graça, ele foi salvo, né, para as boas obras, entregar o dízimo para Deus é um tipo de boa obra. Se a pessoa não tem prazer em contribuir para a obra de Deus, isso aí, uma luz amarela se acende, alguma coisa não está muito boa na sua comunhão com Deus, né? Então, a salvação, ela é a priori pela graça, mas nós temos que perseverar. E o salvo que se preza obedece. Então, veja que eu estou abordando aí os dois lados da moeda. A salvação é pela graça. Mas, uma vez salvo, você tem uma vida de obediência, que envolve vários aspectos da vida cristã, inclusive esse aspecto aí de você contribuir para a obra de Deus. Porque a obra de Deus precisa de contribuição. Deus é o dono do ouro e da prata, mas Deus deu a nós, né, a administração. Nós somos mordomos, então a obra de Deus, ela tem que ser administrada, né? E para isso, o dinheiro, Deus é quem dá, mas está no nosso bolso, né? Está no nosso bolso. Então nós temos que abrir o bolso e entregar também para a obra do Senhor. Maravilha, glória a Deus. Eu aprendi, pastor, a duras penas. E se você não consegue viver com 90% da bênção que Deus te dá, não será com 100% que você vai conseguir viver. Eu aprendi isso a duras penas, não é? Eu, quando estava recém-casado, eu abri uma empresa que fali, né? Vivemos um momento bastante difícil, eu, a Eliane, já tínhamos o Gustavo e a Gabriele. O Gustavo já estava começando a caminhar, a Gabi recém-nascida. Nós quebramos e durante vários meses, 8 para 9 meses, nós moramos no chão, num quarto, não é? Dormindo num colchão no chão, eu, a Eliane, o Gustavo e a Gabi. E foi isso aí. Eu aprendi a duras penas. Se você não consegue equacionar as suas despesas, o seu gasto, para que você consiga pagar os seus débitos, as suas dívidas, as suas parcelas, enfim, com 90%, pode ficar certo. E você que não consegue ser dizimista, você deve ter isso como uma prática da sua vida. Com 100% também não dá certo. Eu aprendi isso, eu estou dizendo isso para os irmãos porque foi a duras penas. E melhor é quando você aprende com o erro dos outros do que quando você precisa sofrer para estar aprendendo essa lição. Uma irmã perguntou ali a respeito, se você não tem emprego fixo e tal, como é que eu faço para dizimar? O dízimo lá no tempo antigo, lá no Antigo Testamento, era dado sobre o produto da terra, sobre os grãos, sobre os ovinos, né, o gado, dava o dízimo da sua produção. Então você não tem salário fixo, mas se você está vivo, você está comendo, você está ganhando, de alguma forma vem. Você dá de gratidão, em gratidão, 10% daquilo que vem na sua mão. Essa é a conta que fecha. Não é? Agora, isso é gratidão. O pastor Ciro já deixou isso bem claro e não deve ser de outra forma. Não é? A Bíblia, Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala, tem que ser segundo aquilo que você tem no coração. Pode falar, pastor Ciro. Não, uma vez no Mensageiro da Paz, eu li um testemunho de um rapaz que tinha se convertido e ele era viciado em drogas. E ele se converteu, deixou as drogas e tal. E aí o pessoal no trabalho dele começou a zombar dele. Você agora vai dar 10% para o pastor, kkk. Aí ele falou assim, eu antes dava mais de 90% para os traficantes, né? Então agora eu vou dar 10% para Deus, com todo prazer, e vou viver com 90%. Quer dizer, a vida dele mudou da água para o vinho, né? Ele dava tudo para os traficantes, agora a vida dele... Então, é esse o raciocínio. A pessoa tem que entender que se nós tivermos a mão aberta para a obra de Deus, Deus também terá a mão aberta para nós, né? Então, esse negócio de ficar questionando por quê, não sei o quê, não. Entregue, irmão.
entregue. Ah, mas o pastor e tal, tem muito pastor que está... O negócio deles é com Deus. É isso, né? isso que eu ia acrescentar, meu pastor. O seu negócio também é com Deus. Quando você contribui para a obra de Deus. Seu negócio é com Deus. Agora, se alguém administrar mal, o negócio deles também é com Deus, só que agora é em outro sentido. Né? Desculpa, pastor Alex. Não, mas é bem nesse aspecto que eu ia dizer, porque às vezes tem alguém que não contribui com o seu dízimo, não dá oferta na igreja, porque ele não concorda com a administração que está sendo feita lá na igreja. E aí retém o dízimo. E aí, quando retém o dízimo, a minha maneira de compreender é que Deus também retém aquele canal, aquele elo de ligação de abençoar. Então, o que foi que eu aprendi ao longo aí desses praticamente 30 anos, já como crente? Eu vou contribuir. Se lá na igreja o dinheiro vai ser mal administrado, o recurso vai ser mal administrado, não vai ser empregado. Eu conheço exemplo de pastor que assumiu a igreja, pegou dízimo, pegou tudo que tinha, vendeu propriedade da igreja para poder comprar carro de luxo para usar. Entendeu? Agora, qual é a questão? A questão é assim, eu vou dar o dízimo, o reflexo da minha fidelidade vai ser a bênção de Deus sobre a minha vida, não é? E se lá o pessoal vai administrar mal, aí é problema deles. Aí pode ter certeza, meu irmão, eu ao longo desses anos, o pastor Ciro certamente também deve ter alguma lembrança nesse sentido. Olha, pessoas que administram mal o dinheiro que entra no caixa da igreja, essas pessoas pagam um preço caro. Às vezes demora, porque Deus é longânimo, né? Às vezes demora, mas pagam um preço caro. Eu poderia citar exemplos aqui, só que se você não colocar nomes, fica ruim. Porém, se colocar nomes, fica pior ainda. Mas eu tenho exemplo de pastores que, meu Deus, abusaram, usaram e abusaram de recursos da igreja. Mas que no final da vida, meu Deus, pensa numa ruína. Então nós devemos ser fiel a Deus. A nossa fidelidade e a bênção vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa amassadeira, né? Conforme o contexto bíblico, é quando nós somos fiéis ao Senhor. Eu aprendi isso e isso é uma prática nas nossas vidas. Eu, inclusive, posso até acrescentar, eu experimentei em Deus um período muito abençoado da minha vida, e eu tenho irmãos que estão na live aqui, que foram alvos dessa bênção, que nós sustentávamos muitos missionários, ajudávamos, enfim. Eu cheguei a comprar barco, doar barco para convenções, para fazer trabalho com ribeirinhos, enfim, motores de barco, roçadeira, motosserra, gerador de energia. Meu Deus, eu não consigo nem contar quantos foram. E vamos colocar assim, o retorno, a palavra correta não é o retorno, né? Porque a gente não faz barganha, nós nunca fizemos isso como uma troca para termos a bênção. Mas o generosidade. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, não tem como você colocar uma analogia diferente. O irmão está sendo generoso, mas Deus vai honrar, retribuir. E nós temos uma irmã na nossa igreja aqui em Apucarana, que é um luxo. Todo o culto de passagem de ano, o pastor Acioli, que é o nosso pastor presidente, dá um espaço para os irmãos testemunharem e tal. E essa irmã, ela vai lá todo ano, a gente já fica na expectativa que ela vá, para contar o testemunho dela, porque ela recebe dinheiro do governo, é pensionista, não é do governo, recebe aposentadoria, mas ela é fiel dizimista e é fiel contribuísta no carnezinho de missões que a igreja aqui adota. Não é? E aí ela fala, ela conta dos valores que ela faz lá, e nesse ano agora, 2020 para 2021, não teve culto de passagem de ano, foi feito de uma forma diferente o trabalho, não como era sempre feito com vigília. Mas no anterior ela testemunhou que ela construiu a casa dela, ela reformou a casa dela, né? Ela tem os filhos, nem todos estão na igreja, mas ela é abençoada. Então a gente vê um reflexo disso aí diretamente na vida das pessoas. E quem não dá dízimo, porque é muita gente que é contrário, que fala mal e tal, é assim, se você conhece a vida da pessoa, você vai ver que ali tem um saco furado. Como o caso de Ageu profetizou, não é? É bem assim, o dinheiro que recebe a pessoa nem vê para onde foi. Porque na verdade não tem a bênção de Deus, e aí a coisa fica difícil, fica ruim. Pois bem, meu pastor, tá amarrado. Está amarrado. Está repreendido. Né? É isso aí. Esses termos é a pergunta aqui do pastor Pedro Sena. Está amarrado.
Tá repreendido. A turma usa muito esse negócio. Vamos lá. São termos que são usados com maior frequência no meio neopentecostal, que lamentavelmente também a gente acaba vendo no meio pentecostal quando não há ensino, né? Quando não há ensino tal, as pessoas começam a usar esse tipo de termo, está amarrado, está repreendido, diabo, eu te amarro, não sei o quê, que não tem fundamentação na palavra de Deus. Claro que isso aí, apesar de ser usado no meio neopentecostal, tem uma origem também, falando aqui de escatologia um pouco, né? Se bem que não é o assunto hoje, vamos abordar a partir da próxima semana, se Deus quiser. Mas quando a gente estuda sobre o amilenismo, o pós-milenismo, a gente sabe que eles pregam que o diabo já foi amarrado, né? O diabo está amarrado. Então, talvez por influência disso aí, alguns começaram a usar. Está amarrado, está repreendido. Mas o correto mesmo, sendo bem objetivo aqui, é expulsar. Também não é bater papo com o demônio. A gente não vê Jesus. Jesus nunca bateu. Jesus nunca fez entrevista, bateu papo, falou está amarrado. Não, Jesus expulsou, né? Jesus expulsou. O máximo que ele fez foi perguntar o nome, né? E depois expulsou. Então, são modismos, né? Modismos neopentecostais que às vezes acaba também ganhando espaço no nosso meio por falta de ensinamento. Por falta de ensinamento, né? Mas, então a pergunta é se estão corretos, né? Biblicamente, não. Estão incorretos. Maravilha, tá ótimo. Esse negócio vem, uma parte desses modismos vem também de irmãos que são oriundos do candomblé e que lá existem essas expressões, não é? E aí traz isso para dentro da igreja e vira essa confusão que está aí. Eu quero dar uma saudação aqui aos nossos irmãos todos que estão com a gente. Já se apresentaram ali os tocantinenses, o pastor Evandro está com a gente ali, não é? Filme Costa 66 Bible, olha aí, rapaz, esse também está sempre com a gente. Pastor Fernando aqui de Apucarana, representante do CETAG, está conosco. Pastor Eduardo Sena, esse que está aí, esse é militar, sargento do Exército, paraquedista, né? PQD. Esse é bom de trombone, paraquedista, né? Com certeza. Esse aí sabe o que é, na vida de um crente, o resultado de ser dizimista. Não é? Eu não vou dar detalhes aqui, mas ele sabe muito bem, não é? O que é ser um dizimista abençoado. Não é? Na época da pandemia, o ano passado, eu estava num aperto sem tamanho. Eu falei, Sena, rapaz, eu tenho uma caminhoneta aqui nova, rapaz, nova. Sabe o que ele fez? Ele veio e comprou a caminhoneta. Pensa numa benção. Olha e aí. Agora ele está fazendo um negócio bom lá. E sexta-feira vai estar com a gente aqui. Glória a Deus. Pastor, esse que eu estou falando é o pastor Eduardo Sena. Está com a gente aí na live. Deus abençoe ele, toda a sua família. O irmão Edson, Deus abençoe. Rio de Janeiro, aí em peso. Deus abençoe cada um de vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler o texto. Apocalipse 3 e 21. A Bíblia diz assim, ó. Cadê aqui Apocalipse? Vamos achar. 3 e 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele pergunta assim, nós vamos nos assentar no trono de Jesus com ele? O irmão acabou de ler aí, né? Jesus prometeu, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Então, a resposta, objetivamente, para ganhar tempo, é sim, né? E outra coisa, isso significa que Jesus tem trono, né? Tem gente falando, Jesus não tem trono, a Bíblia só fala do trono do Deus Pai. Os unicistas, né, gostam de usar esse argumento para querer dizer que Jesus não tem trono. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Quer dizer que ele está sentado no chão? Claro que não. Então ele tem o seu trono. Claro que isso também será revelado para nós quando nós estivermos numa outra dimensão. Porque hoje a gente também não cabe querer ficar questionando, como que é esse trono e tal, e Deus é onipresente, mas e tal, e ao mesmo tempo tem um trono e tal. Veja, Deus é onipresente, está em todo lugar, mas também ele é imanente, ele está próximo de nós, ele está próximo daqueles que o temem, tem o seu trono, mas isso tudo se revelará de maneira mais clara quando nós estivermos numa outra dimensão, com os corpos glorificados,
porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:18 que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós reinaremos com ele, né? E a gente vê isso também naquela revelação que já temos falado aqui sobre os 24 anciãos que representam a igreja, lá em Apocalipse 4, 5 e outros capítulos também de Apocalipse. Você vê que aqueles anciãos estão assentados em tronos, né? Eles representam a igreja, porque a igreja vai se assentar com Cristo. Cada servo de Deus também fará parte do seu galardão assentar-se com o Senhor Jesus, né? Assentar-se com ele no trono não quer dizer que vão estar todos na mesma cadeira, mas nós vamos reinar com ele, reinar, assentar-se com ele no trono, assim como os anciãos são apresentados como tendo tronos, nós também reinaremos com Cristo. Claro que já estamos reinando hoje, no sentido espiritual, né? A Bíblia deixa claro que já estamos reinando em vida. E Paulo até diz para os coríntios, olha, sem nós reinais. Oxalá reinasseis, né? Para que vocês também reinassem comigo. Paulo ironiza a situação deles, porque o crente está reinando já, mas tem que reinar de fato, né? Não como os coríntios faziam, que eles ainda eram carnais, e Paulo ali deu uma orientação a eles, um ensinamento, para que eles reinassem de fato, porque nós reinamos em vida. Nós temos uma coroa na nossa cabeça. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma alta posição. Mas nós vamos reinar literalmente também na terra, quando Cristo reinar aqui no milênio, e vamos reinar para sempre com o Senhor no reino eterno de Deus. Maravilha, essa é a nossa live de número 64, perguntas bíblicas, e esta aí foi a pergunta do nosso irmão Luan Bernardo, Luan Cardoso, da cidade de Bernardo do Mearim, Maranhão, aluno do CETADB. E se você ainda não é aluno do CETADB, meu irmão, acesse o nosso site, www.cetadb.com.br. CETADB está aqui, é assim que você vai escrever, deixa eu até ajustar aqui, ó. É assim que você vai digitar cetadb.com.br e vai se inscrever para fazer parte da maior escola de ensino teológico por extensão do país. Agora, quando você postar... Pode falar. Quando postar alguma coisa também, usa a hashtag CETADB. Aqui, olha aí, a questão do Felipe Almeida, de Santa Inês, na Paraíba, é uma questão bastante interessante. Salmo 34, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Baseado neste texto, o irmão Felipe Almeida, ele faz aqui umas colocações e pergunta se isso que está aqui no Salmo 34, 19, se é assim que Deus livra o justo dos seus perigos, por que ele não livrou Abel de Caim, que se levantou contra ele e protegeu, não é? E, na verdade, ele protegeu o Caim, colocando sobre ele um sinal para que ninguém o matasse. Por que ele não livrou o Tiago quando Herodes o matou? Tendo conhecimento desses fatos, diz aqui o nosso irmão Felipe, como podemos ter a convicção de que Deus nos livrará se ele permitiu que esses homens que eram seus servos perecessem? Esse é um dilema que algumas vezes é uma barreira à confiança plena em Deus, o medo de crer e não obter a segurança prometida por ele. Essa é a questão, a objeção também, a dúvida, não é, do nosso irmão Felipe Almeida, lá de Santa Inês, na Paraíba. E eu vou dizer uma coisa, pastor Ciro, essa também é a dúvida de vários irmãos, com certeza. O fato é que alguns não têm a coragem de fazer essa pergunta, porque são dilemas, na verdade, que nós vemos na Bíblia e que enfrentamos no dia a dia. Uma palavra para o pastor Ciro. É uma barreira à confiança plena em Deus para quem não entendeu ainda que a Bíblia é análoga, né? E que nós não podemos isolar textos. Porque se eu isolar textos da Bíblia, eu vou tirar conclusões daquele texto isolado. Eu tenho que analisar a Bíblia como um todo e entender que essas passagens aí dizem que Deus quer e pode livrar, mas às vezes ele não quer livrar, mesmo podendo. Porque Deus é soberano, ele está no controle de tudo, né? Então, há casos em que Deus permite que Tiago morra à espada e que Pedro não seja morto, seja lançado na prisão para depois ser... um anjo vai até a prisão para tirar Pedro de lá e Pedro é protegido e não morre naquela ocasião. O mesmo Deus que permitiu a morte, a espada de Tiago,
salvou Pedro, protegeu Pedro. Por quê? Isso mostra o quê? Mostra que Deus é soberano. Deus é soberano. Então, o livro de Hebreus 11 mostra muito isso. Mostra que Deus pode livrar, mas não livra sempre. É interessante o livro de Hebreus, que a gente gosta de ver aquele lado que diz assim, pela fé, Abraão e tal, ofereceu o seu filho, pela fé Isaac abençoou os filhos de Jacó e adorou. Aliás, pela fé Jacó abençoou os filhos de José, adorou encostado no seu bordão. Pela fé Moisés, sendo menino, foi escondido, mas depois, sendo já grande, tal, recusou ser, aliás, riquezas do Egito e tal, e não sei o quê, e pela fé caiu o muro de Jericó, pela fé, Raabe, a meretriz. Que coisa linda! Só que se você continuar lendo, você vai ver que também teve outros casos. A gente poderia até ler, pastor X, por gentileza. Já está aberto aqui. A parte... Já está na mão. Aí, acho que a partir do versículo 35. 35. Leia aí, por gentileza. 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a ressurreição. Tudo isso é pela fé também. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então, às vezes a gente gosta só daquela parte, pela fé fecharam a boca dos leões, pela fé da fraqueza tiraram força, mas tem essa parte aí também, foram cerrados, né? Então veja, tudo também foi permitido por Deus. E eles venceram. Eles morreram sem ter alcançado a promessa, mas eles vão ressuscitar naquele grande dia, né? Quando Jesus voltar, porque eles fazem parte também. Muita gente, hoje em dia, tem se oposto a isso, mas eu vejo que a obra de Cristo alcançou também aqueles santos do Antigo Testamento, que morreram na esperança, né? Não viram o dia de Cristo, não viram Cristo literalmente, né? Abraão, pela fé, viu, na verdade, o dia de Cristo. Mas ele não teve o privilégio que os apóstolos tiveram, que os crentes do primeiro século tiveram. Mas nós também não tivemos o privilégio que eles tiveram, mas fomos alcançados, porque a obra de Cristo tem efeito para frente e para trás, né? Retroativo, alcançou os crentes do Antigo Testamento, mas também chegou até nós. Agora, analisando aí objetivamente essa pergunta do nosso irmão, claro que a dúvida dele é sincera, como a de muitos irmãos, como o irmão falou, mas nós devemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Deus é soberano. Nós não devemos questionar acerca da circunstância da morte de alguns servos de Deus. Por que aquele irmão morreu daquele jeito? Às vezes vítima de uma violência, ou às vezes um acidente aéreo, ou um acidente de trânsito. Porque, na verdade, a Bíblia não estabelece o modo como deveremos morrer, né? Embora haja promessas de livramento para os crentes fiéis, nós estamos sujeitos a morrer de forma violenta, caso Deus permita, né? Como nós vemos lá em Mateus 14, não dá tempo de ler agora, mas o próprio Senhor Jesus, inclusive, admitiu essa possibilidade, quando ele declarou: não temais os que matam o corpo, né? E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, não temais, porque Jesus está admitindo aí que um crente pode vir a perecer até na mão do homem violento. Deus pode permitir isso, mas ele só vai atingir o corpo, não vai atingir a alma. A alma está nas mãos do Senhor, é nesse sentido. Para o salvo, o importante é morrer em Cristo. Morrer em Cristo, né? O modo da morte para o cristão, aliás, perde a relevância diante de textos que falam da transformação do corpo, né? A Bíblia diz que o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, né? Então, Paulo, inclusive, que segundo a tradição foi decapitado, assim como Tiago, porque Tiago também, quando a Bíblia diz que ele foi morto à espada,
O texto no grego deixa claro que ele foi decapitado, assim como João Batista. Pelo menos 3 homens de Deus do Novo Testamento foram decapitados, né? João Batista, que foi degolado, a gente sabe disso. Paulo, que não está na Bíblia, mas a tradição deixa claro que ele foi morto à espada, também foi degolado. E Tiago, quando a Bíblia diz que ele foi morto à espada, o apóstolo Tiago, o texto ali deixa claro que ele foi decapitado, né, no grego. Então, esse Paulo, que segundo a tradição foi decapitado, ele mesmo afirmou: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meu querido irmão que fez a pergunta, a Bíblia tem essas promessas, de fato. E nós devemos confiar que Deus nos protege. Mas não quer dizer que nós somos super-homens, que nós somos super-crentes, que nada vai nos afetar. Porque Deus pode permitir, né? Deus nos livra, Deus livra o justo, mas a nossa maior bênção não está nesse mundo, porque uma hora nós vamos partir, ainda que seja por meio da velhice e tal, que a Bíblia diz que a duração da nossa vida aí, ela é limitada, né? O Salmo 90 mostra isso, né? O Salmo 90, o Salmo 92, que a nossa vida, claro que na velhice nós podemos dar frutos, mas já começa a chegar o cansaço, o enfado, o cansaço, que nós vamos nos desgastando, porque a nossa vida é passageira. Também estamos sujeitos a enfermidades, à violência dos homens maus, né? Mas Deus é aquele que é poderoso para guardar o nosso depósito. Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então Deus nos guarda, mas Ele também permite que nós venhamos a sofrer algum mal, se for permissão dele, né? Nós não devemos questionar, tudo está nas mãos do Senhor. Maravilha, acho que ficou claro a explicação. Eu até abri a minha Bíblia aqui, ó, no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13, e o versículo 14, porque essa passagem fala da doença de Eliseu, que foi a doença que levou ele à morte. De que morreu, O texto deixa bem claro que foi a doença que matou ele. Mas a partir do versículo 20 vai dizer de um sepultamento que estava acontecendo, e quando o defunto, ao ser lançado na mesma cova onde estavam os ossos de Eliseu, o indivíduo foi ressuscitado na mesma hora em que o seu corpo morto tocou nos ossos de Eliseu que estava ali naquela sepultura. Então nós vemos que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos, e nós, como bons servos, devemos aceitar o seu plano, a sua vontade, o seu propósito para as nossas vidas. Agora vamos lá, mais uma pergunta aqui do nosso irmão Emanuel Celestino. Ele pergunta a respeito da parábola do rico e de Lázaro, se a parábola ali ela é real ou não. Então, a priori não seria uma parábola, né? Não seria uma parábola. Se bem que alguns eruditos chamam de parábola histórica. Ou seja, é uma comparação, porque a parábola é uma comparação, mas seria uma parábola histórica, no sentido de que Jesus utilizou um fato que realmente aconteceu para fazer uma aplicação. Mas não é uma narrativa ficcional, é isso que eu quero dizer. Né? Não é uma simples parábola, como, por exemplo, o filho pródigo é ficcional, as 10 virgens, ficcional. Né? Tem uma instrução por trás, é uma aplicação, mas é ficcional. No caso de Rico e Lázaro, não. Até porque, em parábolas, você não precisa citar nomes. Para que você vai citar nomes em parábola? Então, fica claro que Jesus estava se referindo a alguém que realmente existiu, Lázaro, né? Então, e também a maneira como o verbo é empregado no grego e tal, se você for fazer uma exegese dessa passagem, você percebe que ela não tem a ver com uma narrativa ficcional, uma parábola, né? Ela não tem elementos parabólicos, ela tem elementos mais de uma narrativa realmente histórica, de algo que realmente aconteceu. E é uma passagem muito importante,
porque ela é doutrinária. Claro que mesmo que fosse uma parábola, ela também, a verdade contida nela seria mantida, porque foi dita pelo Senhor Jesus, a verdade central, né? Eu digo que não é uma parábola porque o texto mostra, né, pelo contexto, que o texto se impõe. Importante isso. O próprio texto se impõe. Eu não posso literalizar um texto alegórico e nem alegorizar um texto que é literal. O texto é alegórico se ele realmente demonstrar pelas suas características que ele é alegórico. Eu citei até outro dia aqui o caso daquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse, vestida do sol. Claro que vestida do sol é uma descrição simbólica, né? Porque não tem sentido. Uma mulher vestida do sol, a mulher vai derreter, vai acontecer alguma coisa desse tipo, né? Então, é uma descrição simbólica, o texto se impõe. Aqui nesse caso, não. Jesus está mostrando a realidade da pessoa que morre e o que acontece com a sua alma. Com a sua alma. E Jesus utiliza, claro, o termo Hades, né? Que era o nome também de uma divindade na mitologia grega, só que ele usa um termo que se tornou um termo técnico, digamos assim, para a habitação dos mortos. Hades. Que depois ele usa também esse mesmo termo, quando ele diz lá em Mateus 16, né? Estabelecerei a minha igreja, ou edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, né? Na língua portuguesa, inferno, mas no grego é Hades. Ou seja, então Jesus deixando bem claro aí que ele livraria os servos de Deus desse lugar, porque ele já falava aí, claro, do paraíso, quando ele disse para aquele infrator, né, na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus veio justamente para morrer e garantir para os servos de Deus este lugar. Não que no Antigo Testamento não houvesse um lugar de consolação, mas era o mesmo lugar com uma divisão, um abismo separador, como Jesus explica aí nessa história de Rico e Lázaro. Rico estava num lugar de tormentos, e Lázaro estava num lugar de consolação. Eles podiam ver um ao outro, mas não podiam passar de um lado para o outro, porque havia um abismo separador. Mas era o mesmo lugar, era o Hades com uma divisão, né? E agora nós já falamos do paraíso no terceiro céu, no Novo Testamento, como Paulo disse muito bem, lá em 2 Coríntios 12, e depois em Apocalipse 6, 9 e 10 também, a Bíblia menciona ali as almas dos mártires que vão morrer no período tribulacional, eles vão estar também debaixo do altar do Senhor. Mas, resumindo aqui, essa passagem, ela é real, ela fala de algo real, né? É uma história que fala de algo real, da situação da alma após a morte. Tanto a alma do salvo, no caso do Lázaro, perdão, de Lázaro, né? Como no caso do rico, que teve uma vida regalada, viveu esplendidamente, mas não deu valor para as coisas espirituais, foi profano na sua vida e acabou indo para aquele lugar de tormentos. E é esse o ensinamento de Jesus. Maravilha! O nosso companheiro Jormiliano, ele pergunta, ele faz uma afirmação e depois uma pergunta. Corá levantou rebelião contra Moisés e Arão pela posição que Arão exercia. Esse acontecimento foi uma disputa por título da parte de Corá? Corá ou Coré, né? Tem a variação do nome. Ele era primo em primeiro grau, é bom que se diga isso, de Moisés e Arão. Ele era primo em primeiro grau. Então, o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que logo após aquele julgamento de Deus que houve lá em Cades Barneia, isso está lá em Números, né? Nos capítulos 16 e 17, especialmente, Corá, ou Coré, liderou uma rebelião contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão, né? Eu recomendo ao irmão que leia, os irmãos, né? Leiam, é extenso para ler agora, mas leia os capítulos 16 e 17 de Números, que lá está detalhadamente como que Coré e 250 conspiradores, né? Que eram filhos de Israel, diz a Bíblia,
eles foram expostos, porque eles se levantaram contra a liderança de Moisés. Moisés era um líder levantado por Deus, e eles disseram, por que Moisés pode liderar e nós não? O que esse camarada tem que nós não temos, né? Então foi realmente uma disputa ali, querendo tirar o protagonismo de Moisés que Deus lhe tinha dado. E eles acabaram sendo expostos, foram executados, diz a Bíblia, de modo surpreendente, porque a terra abriu e a Bíblia diz que eles foram engolidos vivos pela terra que se abriu. E depois Deus, para confirmar ainda o sacerdócio de Arão, a gente vê no capítulo 17, a Bíblia diz que a vara de Arão, milagrosamente, né, ela brotou. Isso justamente para vindicar o sacerdócio de Arão, né? Porque Arão foi levantado como sacerdote, Moisés como profeta e líder, e Arão como sacerdote. Então, respondendo à pergunta do nosso querido irmão, realmente foi uma rebelião. Aliás, Números fala de várias rebeliões, né? O Números é um livro que trata desse assunto. É importante, você que é líder, você que quer ser líder também, que sente o chamado de Deus, estude sobre a rebelião, ali em Números 16, 17, Números de maneira geral, porque você vê que Deus não se agrada disso, e Deus trata com aqueles que se rebelam, aqueles que se levantam contra os líderes que Deus colocou. Veja que Davi, mesmo Saul estando fora da direção de Deus, Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. E alguém falou, mata Davi, olha a sua oportunidade, acaba com ele. Não, ele é ungido do Senhor. O negócio dele é com Deus. Então, meus irmãos, a gente, claro, deixa com Deus. Claro que o caso de Moisés é diferente, que ele estava na direção de Deus e quiseram ali se levantar contra ele, e Deus tratou diretamente, porque Deus trata com o rebelde. Aquele que é rebelde, aquele que promove rebelião, aquele que se levanta contra o líder levantado por Deus, nem precisa se preocupar, deixa que Deus vai tratar com ele. Às vezes a gente quer a gente quer tomar uma posição, não, eu vou me vingar desse camarada. Não, meu irmão, deixa com Deus, porque é Deus que trata com os rebeldes e é Deus que confirma a liderança daqueles que ele levantou também. Maravilha, é isso aí. Isso é até uma palavra de conforto para os pastores que estão aqui na live conosco e que estão sofrendo nesse sentido, né? Aquilo que Deus colocou na sua mão, continue fiel, né? Deus vai te dar toda a condição. Tinha travado exerça, né? Oi? Tinha travado o meu? Não, tá normal. Tinha travado o meu, não? Não, tá normal. Entrou uma ligação aqui, eu cancelei. Não, tá normal. Então vamos lá, meu pastor, agora aqui para a questão do Livacir. O que é que quer dizer quando a Bíblia fala de muitos chamados e poucos os escolhidos? Então, essa expressão ela foi usada só pelo Senhor Jesus em Mateus. Foi registrado por Mateus 2 vezes, em Mateus 20, versículo 16, e Mateus 22, versículo 14, né? Na conclusão de 2 parábolas, a parábola dos trabalhadores da vinha e a parábola das bodas do filho do rei, né? Então, e elas foram empregadas na conclusão da parábola, porque nós já falamos aqui, inclusive, sobre parábolas, que as parábolas, exegeticamente falando, hermenêutica e exegeticamente falando, a gente aprende que não devemos querer interpretar cada detalhe de uma parábola. Muitas pessoas erram porque elas não aprenderam ainda como interpretar parábolas. A parábola não é para você interpretar cada detalhe, é para você entender o propósito da parábola, né? O propósito da parábola precisa ser... Ô Newton, você que entrou aí, você me ligou, eu desliguei, porque eu estou aqui na live. Foi o Newton que me ligou aí, ó. Newton Didini, meu amigo lá de São Paulo. Maravilha. Meu grande amigo. Grande Newton. Prazer então, em vê-lo. Não de ouvi-lo, né? Mas de vê-lo. Deus abençoe. Bonito, com essa camisa pink aí, né? Você já pensou, rapaz? Uma camisa pink. É uma abóbora, né? Olha, ele está respondendo aí, ó. Então, aí voltando. Aí Jesus utiliza essa expressão por 2 vezes na conclusão de parábolas. A conclusão é a aplicação, o que a parábola realmente significa.
Então, a parábola dos trabalhadores da vinha, que é uma continuação do encontro do jovem rico com Jesus, que motivou aquela palavra de Pedro, porque Jesus falou: quão difícil será um rico entrar no reino de Deus, porque será mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro falou: Senhor, eis que tudo deixamos e te seguimos, mas que recompensa nós vamos ter disso? Aí Jesus conta aquela parábola, que eu não vou aqui repetir, mas leia lá em Mateus capítulo 20, você vai ver a parábola dos trabalhadores da vinha, aqueles que começaram antes, depois aqueles que foram chegando, que trabalharam por último, e o Senhor, a líder que chamou, deu o mesmo salário para todos. E os camaradas questionaram: aqueles outros trabalharam menos do que a gente, porque vieram no final e tal, receberam a mesma coisa e tal. E aí Jesus, ele faz aquele ensinamento, ele tem vários detalhes importantes que devem ser considerados, mas ele conclui dizendo: muitos são chamados e poucos escolhidos. E também na parábola das bodas do filho do rei, que Jesus proferiu na sua última semana na terra, e somente Mateus a registra, que trata justamente da rejeição, né, do evangelho pelos judeus e da chamada universal aos gentios à salvação. Aí, concluindo, que as horas já nos mandam parar, não é? Jesus mostra o seguinte, que todos são convidados. A salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem. Está claro na Bíblia. Jesus morreu por todos. Ele provou a morte por todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali não é todos os tipos de pessoa. É o mundo mesmo, a totalidade. Deus amou a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. Agora, só são escolhidos aqueles que acatam o convite e são justificados diante de Deus mediante a justiça de Cristo pela fé. Ou seja, das multidões que são chamadas, né, só são salvos aqueles que são escolhidos. Isto é, escolhidos são aqueles que de fato creem, se arrependem, né? Não é no sentido de eleição antes da fundação do mundo, não. É no sentido daqueles que creem. Muitos são chamados, o convite é para todos. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mas só são salvos aqueles que realmente creem e se arrependem. Esses são aí os escolhidos, né, nesse sentido. Então, o que seriam muitos chamados e poucos escolhidos? Das multidões que são chamadas, aqueles que creem e se arrependem são escolhidos para terem, claro, a certeza da vida eterna mediante a graça salvadora do Senhor Jesus. Maravilha, pastor Ciro. Era esta, então, a última pergunta que nós tínhamos para essa live, a de número 64, onde nós vamos encerrar esta série Perguntas Bíblicas. Então, deixa eu explicar aqui para os irmãos. Nós recebemos, já ainda desde o ano passado, quando nós encerramos a primeira série de perguntas escatológicas, até agora, algumas perguntas que são classificadas nessa categoria de perguntas escatológicas. Então, a partir da próxima quarta-feira, nós vamos passar a responder aquelas que nós temos desde o mês de fevereiro até agora. É uma quantidade significativa de perguntas ligadas ao tema escatologia. Então, a próxima live, que será 65, na quarta-feira que vem, nós retornaremos com o tema Perguntas Escatológicas. É assim que nós estamos aqui trabalhando, vamos prosseguir dessa forma, auxiliando os irmãos, porque tem sido um momento, um tempo, né, de bênção para aqueles que podem estar com a gente nesse horário, sempre às quartas-feiras, às 22 horas. Para você que ainda não é aluno do CETADB, então, para você que não é aluno, você vai acessar o nosso site. Deixa eu pegar aqui, ó, o nosso site é www.cetadb, dessa forma que está aqui, ó. O pessoal está perguntando aí, o pessoal está perguntando aí como comprar a camiseta do CETADB. Olha aí, no site do CETADB você consegue fazer isso daí. Você pode ali, quando acessar o site, vai ter o ícone do WhatsApp, é só clicar, você vai falar direto com o nosso atendente e ele já vai fazer a emissão de pedido e vai te mandar a camiseta do CETADB. Lembrar os irmãos
que essa camiseta bonita que eu estou aqui, essa daqui, na verdade, não é a camiseta que está em uso atualmente, né? A que está em uso atualmente, inclusive, está no site, a foto dela é uma cinza mescla com um detalhe em bordô, muito bonita também, não é? Essa daqui é porque o meu manequim aumentou um pouquinho, e aí eu usei essa daqui porque essa aqui veste melhor o meu manequim, entendeu como é que é esse negócio de manequim? Meu Deus do céu, me ajuda. Mas vamos lá, ó. Perguntas escatológicas. Isso aqui é material escrito pelo pastor Ciro Sanches Iborde, que responde a 101 perguntas em um livro, um módulo de 250 páginas. Você que tem dúvidas a respeito do tema escatologia e deseja se aperfeiçoar, aproveite através deste curso Perguntas Escatológicas do CETADB. Você vai ter um livro, vai poder estudar e ao final ainda terá um certificado com carga horária, tudo certinho para que você possa comprovar o seu curso. Também o curso para a formação de jovens pentecostais. Esse também material escrito pelo pastor Ciro Iborde para um curso de formação para a nossa juventude. Não é? Os nossos jovens precisam, ainda mais nesses dias de orientação, de encaminhamento, não é? Tanto para a questão ministerial quanto para a vida profissional, também tratar a respeito de questões, dúvidas que tem a respeito da vida. Aqui, o curso de jovens pentecostais é uma oportunidade para isso. Você pode fazer o curso tanto de forma individual, como abrir uma classe, um núcleo na igreja. Não só o curso de jovens pentecostais, como qualquer um dos cursos que nós ofertamos através do CETADB. Como esse aqui, ó. Esse é o curso de capelania evangélica. Esse é material que quem fornece para nós é o pastor Douglas de Almeida Batista, que é também o presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, presidente do Conselho de Educação da CGADD, curso de capelania evangélica para atuação social na capelania escolar, prisional e também hospitalar. Nós ainda temos aqui, ó, curso para a formação de obreiros. Esse é um material específico para os auxiliares da igreja, curso para capacitação. Aqui nós temos um curso que vai dar orientação para o dia a dia das atividades da igreja, como você realizar, inclusive, um manual de cerimônias, como realizar batismo, como fazer ministrar Santa Ceia, como fazer a apresentação de criança, como fazer o lançamento de pedra fundamental, enfim, como realizar um culto fúnebre. Tem toda essa orientação aqui neste manual, curso para a formação de obreiros. Esse aqui é mais um curso oferecido pelo CETADB, Discipulado Cristão. Esse é um material específico para novos convertidos, para aqueles que chegaram agora para a igreja e precisam de um preparo para o batismo, para entenderem o que é a igreja cristã evangélica, quais são a nossa maneira de trabalhar, de viver a fé cristã. Aqui, Discipulado Cristão, orientações práticas para o crescimento espiritual do novo convertido. E o nosso curso de teologia, básico, médio e avançado. Nós também agora estamos ofertando a modalidade de curso livre, deixar bem claro, curso livre de bacharelado, livre em teologia. Aqueles irmãos que não têm nenhum estudo teológico e que desejam estudar teologia, CETADB, vem aqui, ó, cetadb.com.br. Vem estudar conosco, será uma bênção poder estar atendendo. Inclusive agora, acabando a live, você já pode acessar o nosso site e realizar a sua inscrição, a sua matrícula para estar estudando conosco. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa orar e encerrar a live de hoje. Eu vou pedir oração pelo meu cunhado, o Elianai Pagani Ascioli. Ele está hospitalizado, a situação da saúde dele não é nada boa, porém nós estamos crendo que Deus pode fazer um milagre na vida dele. Temos vários irmãos aqui na nossa cidade de Apucarana que estão com Covid, alguns hospitalizados, outros com acompanhamento ainda que doméstico, né? Mas também carecendo da oração da igreja. E nós, ao final, estaremos orando por esses. Pastor Ciro. Amém. Eu vi que teve um irmão aí que falou que ficou no vácuo, é porque acho que ele não entendeu como que funciona aqui a nossa live. A gente não responde. Uma ou outra pergunta a gente responde aqui. Mas, na verdade, as perguntas que vão chegando, elas vão sendo catalogadas para serem respondidas, não durante a live, porque durante a live a gente já tem perguntas programadas para responder. Então, o irmão não ficou no vácuo, não. Está sendo anotada a sua pergunta. São 200...
São 230 perguntas, pastor, que já estão alinhadas nos temas. Só esclarecendo para ele entender, porque senão ele pensa que a gente não deu atenção para ele. Não, é claro. que a gente viu, mas não tem como. Nós vamos responder uma live de 3, 4 horas. Não tem dúvida. Live tá certo. Pastor, nós criamos a classificação de perguntas bíblicas, perguntas escatológicas, sobre autores, indicação de livro e também eclesiásticas, usos e costumes. São essas as 5 designações que nós temos, e as perguntas que chegam, a gente vai classificando nessas 5 designações. E agora, como nós vamos iniciar uma nova série, perguntas escatológicas, então todas as perguntas que já estão lá na lista, elas serão respondidas nas próximas lives. As que forem entrar agora, elas vão ser respondidas quando a série de perguntas escatológicas voltar novamente. Porque, na verdade, são muitas perguntas, são muitas dúvidas, e ainda tem aquelas perguntas que elas entram novamente. Então, eu já vou dizer para os irmãos aqui, quando a gente recebe aqui alguma pergunta que já foi respondida, a gente não coloca essa pergunta na lista. O que a gente faz é já mandar para o irmão, o aluno, o seguidor, enfim, que fez a pergunta, a gente já manda para ele o link no nosso canal no YouTube, que é a CETADV também, onde ele pode assistir a live e lá está a pergunta. Porque o que acontece, pastor, é que o povo quer assim, já tem a resposta lá, entendeu? Está gravado, a gente passa o link para eles. Teve um que falou comigo, falou, pastor, o senhor podia escrever, digitar e mandar para mim? Aí eu falo, irmão, sinceramente, a gente não tem tempo, né? Infelizmente, a gente não tem tempo. Nós temos um grupo de irmãos que trabalham com a gente, são 24, agora 25, não é? Mas nós não temos tempo para poder ficar digitando a resposta que está na live, que é só o irmão acessar lá e ouvir. Pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Mas olha, pastor, só para concluir, Sim. Nós pedimos oração aqui pelo irmão Márcio, lá de Curitiba, que veio a falecer, está com o Senhor. Então, agora a gente pede oração pela família, né? Que Deus conforte a família do irmão Márcio Borges, que veio a falecer. Oremos pela irmã Karine, né? Que é a esposa dele. E também eu quero aqui pedir oração pelo genro do nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, né? Que é o irmão Danilo Rigueto, é um pastor também, esposo da irmã Aline, né, filha do pastor Wellington Júnior, que lamentavelmente foi acometido também pelo Covid, e me parece que a situação é grave, né? Mas vamos orar, é um jovem pastor que precisa também das nossas orações, tá bom, pastor Edson? E agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar dessa live tão abençoada, com esse público seleto tão abençoado aqui, os seguidores do nosso CETADV. Tá, joia. Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de cada um de vocês com a gente aqui, os irmãos de toda a parte do Brasil, né, que estão com a gente. Eu vi o irmão estar conosco ali, do Paraguai, eu falei com ele agora à tarde. Ele falou, não, pastor, eu vou estar lá. Eu falei, amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui, o nosso esforço, o nosso intento é fazermos sempre o melhor. E, na medida do possível, a gente vai lutando para melhorar, sempre melhorando no Senhor. Vamos orar e vamos encerrar, então, a nossa live de número 64. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos nesta noite, porque o Senhor tem estado conosco, a tua graça tem sido sobre as nossas vidas e nós te exaltamos. Nós temos uma quantidade muito grande de irmãos e irmãs que estão enfermos, uma boa parte que estão acometidos pela Covid e outros que estão tendo outros problemas também, alguns reflexos da contaminação pela Covid e outros com outras necessidades também que envolvem a sua saúde. E o que nós queremos te pedir, ó Deus, nesta hora, é que o Senhor entre com providência no sentido de curar a estes irmãos, dar a eles saúde, vida, para que eles possam estar diante de ti, te servindo, realizando a tua vontade, realizando o teu querer, sendo bênção na tua obra. Também nós queremos, ó Deus, neste momento, pedir em favor das famílias que perderam seus entes queridos, irmãos que perderam amigos, não é? Familiares. Tem misericórdia dessas vidas, dessas pessoas, dessas famílias, e de uma maneira, Senhor, maravilhosa, supra esta necessidade emocional que cada um está tendo. O Senhor é que pode confortar. O teu Espírito Santo pode realizar esta obra. E nós te pedimos, Senhor, conforta os corações
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, olha, Deus abençoe vocês. Deixa eu verificar aqui. Pronto, vai aparecer o calendário aqui já já, é agora. Dia 9 de junho será a nossa próxima live aqui no Instagram CETADB. E eu aguardo vocês. Deus abençoe a cada um, pastor Ciro. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. A irmã Luciana, a irmã Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.